Muitos casais iniciam um romance no céu do afeto, mas o terminam no inferno dos atritos. Conhece pessoas que brigaram a vida toda e não se separaram? Quem conhece? Levante as mãos. Nem vou perguntar se é você. Não apenas drogas viciam, drogas estimulantes como a cocaína, o crack, ou drogas depressoras do sistema nervoso central, como heroína, codeína, e certos anestésicos potentes, como fentanil, mas também pessoas viciam em pessoas. Pessoas viciam em atritar, pessoas viciam em discutir, em ter a necessidade neurótica de que suas opiniões prevaleçam. Quando você separa o casal, eles são tão lúcidos, tão coerentes, organizam muito bem as ideias. Quando você os coloca juntos, Terceira Guerra Mundial. Brigam por bobagem, atritam-se por pequenas coisas. Por exemplo, toalha molhada em cima da cama. Cabelo fixo no espelho. O que mais? Ele errou o alvo do vaso sanitário. E o problema é que quando ele erra o alvo, mais uma crítica, mais uma pressão, mais registrou janela, killer, mais ele vai errar o alvo. Minha filha, quando ele acertar o alvo, você diz, querido, você atira bem, hein? Como você tem autocontrole? Nós temos tendência a ter a necessidade neurótica de apontar falhas. E quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para construir belas histórias de amor. E quantas pessoas se tornam apontadores de falhas? Quantas? Milhares? Milhões? Centenas de milhões? Que sociedade escapa dessa atitude doente, desrespeitosa e deselegante? As sociedades modernas têm sido construídas pela necessidade neurótica de querer mudar o outro por apontar a falha do outro, sem entender os fenômenos inconscientes que atuam nos bastidores da mente e que, como eu disse, não foram estudados. E neste país que não valoriza os seus cientistas, eu tive o privilégio, durante mais de 3 décadas, estudá-los. E escrevi mais de 3.000 páginas sobre esses fenômenos. E quando eu falo sobre eles, por exemplo, para os meus alunos do mestrado e doutorado da USP, eles ficam perplexos, porque nunca ouviram falar sobre isso. E são mestrandos e doutorandos das mais diversas áreas. Não aprenderam isso no ensino básico, não aprenderam na graduação e não aprenderam nada na pós-graduação. Não aprenderam a gerir a sua mente. O seu eu é uma aeronave sem piloto, dirigida por copilotos, gatilho, janelas, âncora e alto fluxo, sem um plano de voo adequado. Então, cuidado. Não há seres humanos que seja plenamente coerente. Porque o primeiro ato do teatro mental é consciente ou inconsciente? Sempre é inconsciente. Detona o gatilho, abre janelas, se a janela for errada, for traumática, se conter fobias, ansiedade, irritabilidade, intolerância, impulsividade, necessidade neurótica de poder, necessidade neurótica de estar sempre certo, necessidade ansiosa de controlar os outros, ou seja, se houver janelas com alto volume de tensão, a âncora entra em cena e o navio
do processo de construção de pensamentos fica fixo naquele porto, aquele porto traumático. E o alto fluxo, o quarto fenômeno, começa a ler, reler, e quanto mais lê e relê, mais produz pensamentos perturbadores, mais produz emoções tensas, e aí entra um outro fenômeno que também não tinha sido estudado ao longo da história da psicologia, da psiquiatria, da sociologia e da psicopedagogia, que é o biógrafo do cérebro. Fenômeno RAM, registro automático da memória. Podemos repetir? Registro. Há pessoas que detestam ser biografadas. Algumas até processaram os seus biógrafos não autorizados. Talvez porque falaram inverdades, ou colocaram e tornaram públicos algumas informações privadas, independente das razões que um ser humano rejeita biografias não autorizadas, o fato é que é um biógrafo não autorizado e implacável no seu córtex cerebral que está registrando tudo que você ama, está registrando em destaque tudo que você detesta. Se você detesta alguém e quer vê-lo a milhares de quilômetros longe da sua história, sinto muito, ele vai dormir com você e vai perturbar o seu sono. E a nossa espécie, por não ter estudado essa última fronteira da ciência, não entende que, ainda que possamos ter desafetos e até inimigos fora de nós, mas ninguém pode causar tanto dano à nossa mente, à nossa personalidade, ao prazer de viver, como a nós mesmos. Em destaque, ninguém pode causar tanto dano como o nosso eu, se ele não assumir os papéis fundamentais como autor da própria história, como gestor da emoção, como diretor do nosso script, como piloto da aeronave mental. E este eu, como não é trabalhado, enriquecido, treinado na educação mundial, nós entramos nessa complexa vida sem proteção, sem filtrar estímulos estressantes, sem proteger a nossa psique.